Nessa exposição eu vou mostrar trabalhos de pintura, desenhos, vídeos, mas eu acho que todos eles são meio relacionados com essa gramática básica da pintura. Parece até que eles são muito rápidos, porque são um gesto só, normalmente, ou a repetição de um gesto, mas eles demoram muito para poderem ser transportados. Eu comecei a trabalhar no Parque Lage, na década de 80. O primeiro trabalho que eu fiz no Parque Lage foi um trabalho azul, com volumes bem grandes de tinta azul em alguns pontos, e o chassi cru. Me interessava era esse aspecto físico da tinta e assim, uma coisa bem simplificada, enxuta da pintura. Mas aí, até por isso, depois desse trabalho azul, eu fiz uns vermelhos e eu parei de usar cor, porque eu achei que para eu desenvolver mais essa ideia da fisicalidade da tinta, a cor podia atrapalhar e eu queria ficar só com o volume mesmo e a tinta branca. Então eu passei uns 10 anos trabalhando só com branco e um pouco transparente. Eu comecei a usar plástico, esticar o chassi com plástico ou com rendas e colocar a tinta de dentro para fora, mas só branco e transparente, gostar das sombras, desses volumes na parede e as borradas laterais. Então, quer dizer, com essa restrição também eu criei infinitas outras possibilidades e eu passei uns 10 anos, eu acho, fazendo brancos. Falaram isso, que eu uso a tinta de uma forma escultórica, como se fossem esculturinhas de tinta. E é difícil às vezes classificar o trabalho, porque está um pouco no limite da pintura, escultura, o desenho, o objeto. Mas eu acho que é tão, também ao mesmo tempo, tão básica essa ideia de uma gramática básica da pintura. A Luísa falou que eu achei super legal, o DNA da pintura, um ponto inicial de qualquer pintura. A tinta ocupa um lugar no espaço, né? Ela tem um corpo, a cor tem um corpo no espaço e por isso que você, em vez de estar vendo a pintura como a superfície, ela é a tinta mesmo, o corpo físico, a sensação da cor, quase uma coisa microscópica, né? Até quando eu coloco as massas de tinta dentro da caixa, de uma caixa de acrílico no chão, eu acho que eu vejo isso mais como uma pintura do que como uma escultura, que talvez seja mais perto de escultura para muita gente. Trabalhos de tinta no chassi, na parede, que saem muito, eu acho que eles vêm de uma vontade de mostrar, quase que um grito, assim, mostrar essa sensualidade do material. Então, fazer um chassi que saia mais da parede, tem esse corpo, esse peso, vem daí. Mas também quando eu comecei a fazer os desenhos e comecei a pendurar eles na parede, eles são trabalhos de certa forma opostos, porque são muito delicados. Tem uma conexão, mas eu não fiz querendo opor um ao outro, a fragilidade de e o corpo do outro. Quando eu corto o papel, coloco dentro da caixa, tem esse corpo também, assim, é um material que é visto como bidimensional, o papel, e vira um corpo, né, no espaço, ocupa um espaço. Os bloquinhos, quando eu penduro, esse aqui, ele até com a folha de prata, ele saiu da parede, né, também. Então ele tem essa coisa de sair da parede, mas de uma forma muito mais delicada. Eu acho que tem uma relação deles ocuparem esse espaço fora da superfície. Com certeza, depois que eu saí do Brasil, algumas coisas eu comecei a enxergar que eu não via quando eu estava lá, assim, no dia a dia. Quantas crianças
dormem na rua, a relação que as pessoas têm, a classe média, muito no Rio com as empregadas, com as babás, com tudo isso. Eu acho que deveria ser muito mais fácil do que... Entendeu? Você viver uma vida muito mais simples às vezes muito melhor, é muito mais prazeroso. Então a gente tem que se adaptar e buscar o que é importante, né? Assim, e de repente abrir mão do que não é necessário. Então, mesmo que seja um estereótipo que as pessoas têm que ter mil coisas materiais e ir a mil lugares e comer fora. De repente não, você pode ficar em casa e cuidar você mesmo dos seus filhos. Para você mudar, demora, né? Assim, você pensa, as pessoas lutam contra isso e mudam um pouco e depois volta atrás. Então é uma coisa de opções que você tem que fazer no seu dia a dia. Estou aqui vivendo uma situação super complexa de uma realidade social e de um relacionamento com outras culturas e com outras também pessoas que têm uma visão diferente e uma história diferente. Mas isso que é interessante também, você poder ter essa troca, né? Assim, e eu me vejo falando do Brasil, de questões do Brasil, aqui que eu percebo de uma outra maneira do que eu perceberia se eu estivesse lá. No último ano que eu estava no Brasil, eu fiz acho que 6 individuais, foi uma coisa meio louca, assim. Eu me senti um pouco pressionada a fazer os trabalhos brancos, com muita tinta, pinturas grandes. E eu estava já começando a fazer os trabalhos de papel pequenininho. E as pessoas não pediam muito, não perguntavam muito. E eu gostava de fazer eles. E eu queria continuar a fazer. Aí eu tinha feito esse vídeo, foi o primeiro vídeo que eu fiz, que era uma festa e eu filmei a cabeça, o repartido do cabelo de todas as cabeças que entravam na festa. Então era uma grande linha. E eu achei isso super interessante, era uma coisa nova, nunca fiz um vídeo. Eu queria fazer outras coisas, eu queria ter a liberdade de fazer o que eu quisesse. Existe sempre uma pressão ou um convite, não é uma coisa negativa, assim, de você mostrar isso e não aquilo. Ter essa força de falar, eu não quero fazer isso que todo mundo quer, eu quero fazer outra coisa. Às vezes é difícil, não? E queria também muito fazer as coisas mais devagar, porque eu estava fazendo muita coisa. E eu queria ter uma vida pessoal, queria ter filhos. É essa loucura também desse mundo capitalista, né? Assim, que você tem que ganhar dinheiro, tem que ter tudo, tem que ter muita coisa. E você perde a noção do que você realmente quer. Eu não sei, no meu trabalho especificamente, eu acho que os trabalhos com tintas, pinturas são mais fortes de certa forma, mas nem por isso eu quero deixar de fazer outras coisas, os desenhos, os vídeos e qualquer outra coisa. O som do papel é interessante, que não sei o que vai ser, mas eu tenho que fazer. O erro é super interessante, né? É o que traz as coisas novas. Teve um momento que eu comecei e usei a cor, e eu precisei ficar tanto tempo sem usar a cor para voltar a usar a cor muitos anos depois. Assim, eu acho que você tem que ver quando que isso realmente é importante, né, para você, em vez de ficar pensando no que é mais fácil de ser aceito e não.